Vera Magalhães, por imagens também para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook. Vera, no seu comentário mais cedo... hoje sem imagem, professor, me avisando aqui. Ô Vera, no seu comentário mais cedo hoje você falou sobre o adiamento de ontem do julgamento do Supremo sobre se réus podem estar na linha sucessória da presidência da República. Qual foi a repercussão dessa decisão? O que importa é ouvir você, viu, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. É bom mesmo que só importe me ouvir, porque eu estou entrando hoje por telefone porque eu dormi com a minha mãe que está hospitalizada no hospital e o médico dela, que é ouvinte do Jornal da Manhã, passou em visita aqui de manhã, olhou para minha cara e falou: você vai entrar com imagens? Com uma cara bem espantada. Então eu devo estar horrível. Vamos poupar o ouvinte dessa imagem. Bom dia, Thiago. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos. Sim, Thiago, ainda temos repercussão desse caso. A gente no 3 em 1 costuma falar que se fala demais do Renan Calheiros, mas é porque ele é um personagem que vai ganhando centralidade na política a cada dia. Pois bem, o Supremo decidiu ontem, vocês já falaram sobre isso aqui no Jornal da Manhã, que vai adiar o julgamento sobre se réus podem ou não ocupar cargos na linha sucessória. Isso se deu por um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Eu conversei com pessoas que conversaram com o ministro sobre o porquê dele ter pedido vista, ainda mais depois de se ventilar tanto que o governo estava trabalhando justamente por esse desfecho. Ele nega para essas pessoas que têm agido a pedido do governo ou por sugestão do governo de que seria melhor não melindrar o Renan. A explicação técnica dele para o pedido de vista é de que não havia um caso concreto a ser analisado ontem, porque esse tipo de ação impetrada pela rede, a arguição de descumprimento de um preceito fundamental, ela pressupõe, segundo ele, que algum preceito tenha sido de fato descumprido. Que nesse caso, como é um caso em tese, o caso concreto dizia respeito ao Eduardo Cunha. Sem o Eduardo Cunha no comando da Câmara, teria perdido o caso concreto. Então não haveria um preceito fundamental a ser descumprido. Então ele precisaria analisar a extensão dos votos dos colegas para só então se decidir, porque ele não entendeu direito sobre o que os colegas estavam se manifestando. Se o Renan, se por exemplo a pessoa não pode só assumir a presidência se for réu, ou se ela não pode nem continuar no seu cargo original, por exemplo, presidente da Câmara e presidente do Senado, teriam de automaticamente deixar esses cargos por causa da decisão de ontem? Eu entendo que sim, que o voto do ministro Marco Aurélio foi justamente esse. Não pode não só assumir a presidência da República, como também não pode ficar num cargo que tenha esse potencial. O ministro Toffoli deu essa explicação, negou peremptoriamente que tenha falado com alguém do governo, a esses interlocutores, e assim a vida segue. O fato é que a coisa gerou um certo desconforto entre os colegas de Toffoli no Supremo. Um deles, com quem eu falei à noite, desabafou, dizendo que se colocou uma suspeita sobre a cabeça de todos eles, ministros do Supremo, que estariam sendo alvo aí de ações do Palácio do Planalto, e depois o ministro pediu vista e deixou a corte exposta a esse tipo de ingerência externa. Olha, nós não falamos com ninguém, diz esse ministro, mas depois que acontece justamente o que se tinha ventilado, abre-se essa possibilidade que é ruim e expõe a toda a corte. Foi essa a reação dos ministros, Thiago. Ok, Vera, bom dia. Apenas para aliviar a angústia da sua imagem, nós estamos com uma foto sua muito bonita aqui, destacando o seu ponto de vista. Fique tranquila. Escuta, Vera, há alguma preocupação de que o Supremo possa dar uma maneirada na decisão da Lava Jato? Que coisa é essa? Pois é, Joseval, esse foi o outro efeito colateral, para ficar no jargão médico, já que eu estou no hospital, da decisão de ontem. Pelo seguinte, tanto o ministro Toffoli quanto outros ministros que podem maneirar, como você disse, na Lava Jato, são justamente da turma que está julgando os casos da Lava Jato, que é a segunda turma do Supremo. Nessa turma estão os ministros Teori Zavascki, que é o relator, Celso de Mello, que é o decano da Corte, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que está reintegrado à turma depois de ter deixado a presidência do Supremo. Esses ministros que estavam ontem muito contrariados com o adiamento de uma decisão tão simples, porém tão simbólica, que seria afastar um réu da linha sucessória, diziam: olha, vamos nos preparar agora para ver muitos julgamentos por 3-2 na segunda turma.
Ele estava se referindo à possibilidade de um alinhamento entre Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que têm votado muito juntos, e o recém-chegado Lewandowski, no sentido de apaziguar e maneirar algumas decisões da Lava Jato. Eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho daqui por diante, Joseval, porque vamos lembrar, na delação do Sérgio Machado, apareceu uma conversa entre ele e o Romero Jucá. Romero Jucá, que perdeu o ministério, mas agora está virando líder do governo, em que ele dizia que se o Temer assumisse a presidência, haveria um grande acordo envolvendo o Supremo para contenção da Lava Jato. É bom a gente ficar sempre de olho, Joseval.